ao Senhor imundo de louvor na cidade do nosso Deus, teu santo monte, e a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Eu tava, sei lá, uns 2 anos atrás eu tava estudando algumas coisas sobre adoração, e aí eu acabei caindo numa pregação onde falava sobre o autor dessa música, né? Que ele é inglês, né? Ele não é brasileiro. E aí ele disse que essa música veio pra ele no momento onde ele viu que Deus ele dá muita coisa pra gente, dá muita ferramenta pra gente adorar ele, né? Para um meio de conexão entre a igreja e ele, entre nós e ele. E um desses meios é a música, né? São os instrumentos e tudo. E aí ele falava que o complicado se torna quando a gente se apaixona mais pelos instrumentos do que a finalidade dos instrumentos, né? Não, dos instrumentos que Deus nos proporciona. O complicado é quando você acaba se apegando mais a ele e esquece qual que é o teu objetivo, que é Deus, né? E eu falei, cara, como é fácil você se perder nesse processo, né? Como é fácil você... exemplos são os diversos, né? Um meio que a gente usa, de repente, dentro da igreja é uma mídia, a própria música, né? Então é um instrumento que Deus te dá e você, às vezes, se apega tanto a ele e esquece do propósito, né, dele. O propósito dele é adorar a Deus, tá se envolvendo. Então ele foi num momento como esse que ele escreveu essa música, né, que Deus deu essa música para ele, né, que aí ele fala que é quando tudo acaba, quando tudo esmorece, que ele volta a Deus, que ele volta para a essência da adoração, né. Então fica, tipo, às vezes até pra gente, né, nossa, a gente no meio da correria acaba se esquecendo de qual que é a essência, qual que é a essência da adoração. Por isso que eu quis trazer ela pra gente tocar. Quando a música esmorece e o resto desaparece, simplesmente a ti me chego, ansiando oferecer algo de valor pra abençoar teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim.
mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver, e queres meu coração, e estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, mas a essência és tu, a essência és tu, Jesus. A essência és tu, a essência és tu, Jesus. E aí, pessoal, seja bem-vindo a esse momento de estudo da palavra, esse momento onde a gente conversa um pouquinho sobre alguns textos da palavra de Deus e a gente aprende como esses textos podem mudar a nossa vida e como a gente pode viver de uma maneira que agrada mais ao Senhor, né? Fato é que nós podemos escolher seguir a Jesus, mas depois de escolher seguir a Jesus, nós podemos viver isso intensamente, de maneira plena, que venha transformar a nossa vida, ou a gente pode viver o básico, a gente pode viver o mínimo de só ir na igreja e ter apenas uma religião. Mas eu quero te convidar a viver mais profundo na sua vida com Jesus, a experimentar um relacionamento verdadeiro com Jesus. E para isso, a gente precisa sempre ler a palavra de Deus, aprender com os acertos, com os erros de algumas pessoas que viveram há bastante tempo, né, do que a gente está vivendo, mas que nos ensinam muito. A palavra de Deus vai dizer que ela tem tudo que foi escrito para o nosso conhecimento, para o nosso ensino, para a gente aprender e viver realmente. Então, hoje a gente vai mergulhar aqui numa história e poder aprender com ela. Hoje eu quero falar sobre um personagem da Bíblia muito conhecido, principalmente pelas crianças, porque a história dele parece muito adaptável para um desenho animado, para um filme, porque é uma história muito legal e muito fantástica. Se a gente for olhar para a história, é muito surreal, a gente olha e fala, nossa, que coisa diferente que aconteceu, o sobrenatural realmente. E a gente vai falar sobre a história de um homem chamado Noé, é isso mesmo. Noé, que é muito conhecido por ter construído um navio imenso numa tempestade e encher ele de animais, não é verdade? Mas eu quero falar sobre alguns aspectos, alguns ensinos na vida de Noé, um pouco diferentes do que a arca, do que os animais, tá certo? E eu quero ler com você Gênesis, capítulo 6, versículos 5 a 8. A gente vai ler ali no primeiro livro da palavra de Deus, né? O livro de Gênesis, capítulo 6, versículos 5 a 8. Diz assim a palavra de Deus: Quando o Senhor viu que as pessoas eram muito más e que sempre estavam pensando em fazer coisas erradas, ficou muito triste por haver feito os seres humanos. O Senhor ficou tão triste e com o coração tão pesado que disse: Vou fazer desaparecer da terra essa gente que criei, e também todos os animais, os seres que se arrastam pelo chão e as aves, pois estou muito triste porque os criei. Mas o Senhor Deus aprovava o que Noé fazia. Olha só que situação a Bíblia vai nos apresentar. Um mundo tomado pela maldade, tomado pela escuridão realmente nas ações, nos pensamentos, nas atitudes de todos os seres humanos. E estava tão feia a situação, tão complicada, que Deus chegou ao ponto de falar: eu vou acabar com isso, não pode continuar desse jeito. Olha tanto de pecado, de maldade, de erro que existe no coração do ser humano. Eu gosto de outra versão que diz que Deus viu que o coração do homem tendia somente para o mal. E então Deus fala, né, que iria destruir tudo que havia na terra. Mas no final desse trecho, a Bíblia fala: mas o Senhor Deus aprovava o que Noé fazia. E eu costumo dizer para os pré-adolescentes, que eu estou mais acostumado a pregar, que quando a Bíblia fala que alguém era bom é porque essa pessoa era boa mesmo.
porque ela deixa claro os erros das outras pessoas, de todo mundo, né? Ela sempre deixa claro que existem erros, que existe o pecado, não é? E quando a Bíblia reconhece, quando a Bíblia fala bem de alguém, vamos dizer assim, é porque essa pessoa realmente tinha uma vida, um coração, uma atitude que agradava ao Senhor. E esse era o caso de Noé. Primeira coisa que a gente percebe, Noé estava mergulhado no meio de pecado, no meio de um mundo cheio de pecado e de maldade. Mas ele não era assim. É aquela frase que a gente já ouviu dos nossos pais, da nossa mãe principalmente, a infância inteira. Você não é todo mundo. Né? Você ia lá e falava, mas mãe, tá todo mundo indo. O que era a resposta? Mas você não é todo mundo. Daí continuava, algumas mães continuavam falando assim, se todo mundo pular de uma ponte, você pularia também? Né? Normalmente vinha esse ensino aí da escola materna, né? E da mesma forma, Noé aqui, ele olhava para os lados, ele via maldade, ele via pecado. E se você for ler, né, o antes e o depois desse trecho que a gente leu, todo o contexto, a situação estava muito complicada, realmente. O pecado, ele estava fazendo parte da sociedade, era normal já todo o pecado ali naquele momento. Mas Noé era diferente. A Bíblia vai dizer que ele era reto, que ele era justo, que ele era bom. Ele era quase o único, né, no caso. E é interessante perceber, gente, que a gente está num mundo bem parecido. Se você olhar hoje, a maldade em alguns lugares, ela se tornou cultural, ela é normal. Existem vários movimentos para se normalizar pecados, para se normalizar muitas coisas que são contrárias à palavra de Deus e combater qualquer ensino que vá contra isso. Nós estamos vivendo em uma época muito complicada também. Mas da mesma forma, podemos viver como Noé, sendo aprovados por Deus, sendo fiéis a Deus, mesmo quando ninguém está. É comum a gente ver uma frase na internet, essas frases motivacionais, mas que tem muito a ver com essa história, que é assim, faça o que é certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. Sabe? Quando está todo mundo indo para um lado, você faz o que é certo, é nadar contra a maré. É realmente ir contra a correnteza. Se os empresários dão um jeitinho para lucrar mais, se na tua empresa as pessoas fazem umas coisas por baixo do pano para sair em vantagem e já está tudo normal lá dentro, já é costume, isso não é mais um problema, você é diferente. Você tem que ser aprovado por Deus. Você tem que ser como Noé. Eu preciso ser como Noé. Nas faculdades precisamos ser como Noé. Nas escolas, nos colégios, onde estivermos, dentro de casa, precisamos ser como Noé. Sabe, buscarmos ser sempre diferentes. A vida cristã não é uma vida que vai com todo mundo, nunca será. Nunca será. Está claro isso na palavra de Deus, no Evangelho. Sempre haverão pessoas contrárias aos nossos princípios, contrárias à nossa conduta, que vão ficar ofendidas e bravas quando a gente disser que algumas coisas a gente não concorda. E se a gente começar a fazer concessões e adaptar, a gente não vai ser aprovado por Deus. Não estou falando, gente, de uma intolerância cega, como muitas vezes nos dão esse título, né? Não estou falando de odiar, não estou falando de entrar numa briga, numa discussão. Nunca é esse o caminho. Mas ser fiel, primeiro a Deus, deixando claro com amor o compromisso que temos. E sabe, esse é um grande desafio na nossa vida cristã, nós sermos aprovados por Deus em um mundo como o nosso. Como está a sua vida? Se você fosse colocado aqui nessa história de Noé, no lugar de Noé, será que a Bíblia falaria e fulano era aprovado por Deus? Será que Deus diria e Eric era aprovado por Deus? João era aprovado por Deus? Cláudia era aprovada por Deus? Será? Essa sempre tem que ser a nossa pergunta. Por mais difícil que às vezes seja, essa é a nossa vida de fé, essa é a nossa corrida da fé. Esse é o nosso alvo, viver tudo para a audiência de uma pessoa, do Senhor Jesus. Então, esse precisa ser um princípio do nosso coração e isso estava claro aqui na vida de Noé. Bom, outro princípio que a gente percebe na vida de Noé é a obediência à palavra de Deus, é a obediência à direção de Deus. E é muito interessante que se a gente for pensar na vida de Noé,
ele teve que obedecer e a obediência parecia uma loucura, né? Construir um grande barco, um grande navio, uma arca, num momento onde grandes tempestades não eram comuns assim. Para que esse navio? Para que esse barco com vários andares? Para que trabalhar tanto nisso? E que fique claro aqui, preste atenção, Noé não construiu a arca em 2 dias. Ele passou meses, até se duvidar anos, eu não me lembro certinho o tempo que os estudiosos vão dizer, mas foi muito tempo empenhado nessa missão. Ele foi fiel e sabe, obediência tem a ver com o tempo também, não é obedecer uma vez, é a vida de obediência, é uma caminhada de fidelidade. Ele foi um dia após o outro e deve ter sido uma loucura, as pessoas podem ter questionado, ele mesmo pode ter ficado em alguns momentos, será? Mas ele continuou sendo fiel, obediente. E sabe, como cristão, às vezes eu percebo muita gente falando assim, eu não vou mais obedecer, não acontece nada de bom para mim. Parece que quanto mais eu vou na igreja, mais problema aparece. Parece que quanto mais eu oro, mais as coisas dão errado. Peraí. Mas como que é para você a visão da sua caminhada com Jesus? É uma troca? Então quer dizer que quanto mais você for na igreja, melhor, mais abençoado você vai ser. Então vamos morar na igreja todo mundo. Né? Não é assim, gente. Não é essa troca, não é essa barganha, nunca vai ser. A gente serve a Jesus por amor, por entender que é ali que a gente encontra a vida. E claro, Ele vai nos abençoar, vai nos ajudar, vai estar sempre presente. Mas a caminhada com Deus, ela é uma caminhada de obediência e muitas vezes sem sentir. Às vezes a gente fica esperando, não estou com vontade de orar. Eu não senti vontade de ir no culto hoje, mas peraí, obediência é compromisso, e compromisso não muda conforme o teu sentimento e tua vontade, não pode. Imagina só, né, eu aqui, pastor, talvez você seja de outra igreja, ou talvez você seja mais próximo de outro pastor. Então imagina ele, e um dia você encontra ele na rua lá, totalmente embriagado, totalmente, você vê que ele usou droga, por exemplo. Estou usando um exagero aqui, tá? Você fala assim, como assim, pastor? Como que você tá? O que está acontecendo? Ele olha para você e fala, eu parei de sentir vontade de ir. Se você fosse olhar aqui para Noé lá construindo a arca, de repente o sol batendo na testa e ele fala assim, quer saber, cansei, não vou não quero. Sabe, se a gente não tiver uma obediência perseverante, é isso que eu quero falar, uma obediência que dura a vida toda, a gente está, na verdade, seguindo a nossa própria vontade. Então a gente precisa, sim, muitas vezes lutar contra a falta de vontade, contra o desânimo, contra a angústia e fazer aquilo que a gente sabe que é certo. Então, o meu convite para você hoje é você ser como Noé. É você viver num mundo onde todo mundo faz o que é errado e fazer o que é certo. E mais do que isso, perseverar em obediência. Talvez Deus te dê uma palavra para você fazer algo, ir atrás de um projeto. Talvez Deus te dê uma palavra de você ofertar todo mês para um projeto e você ofertou um mês só. Talvez Deus falou para você que você precisa conversar mais com os teus filhos, tratar melhor a sua família e você fez isso por uma semana e de repente a empolgação parou. Peraí, e a fidelidade e a perseverança? Noé foi alguém que entendeu que precisava agradar a Deus, mas isso iria durar a vida inteira. E por isso ele viveu coisas sobrenaturais do Senhor na sua vida. A nossa vida vai mudar quando a gente entender que uma vida aprovada é o que a gente precisa buscar de verdade. E essa vida aprovada é um dia depois do outro. Não é um dia só, é a nossa vida completa. Hoje eu quero orar por você e te dizer que se você quer viver uma vida que agrada a Jesus, você pode. É só entregar o controle dos seus dias, da sua vontade, do seu futuro para Jesus. Falando, Jesus, eu já tentei do meu jeito, não deu certo. Eu quero te obedecer, eu quero te conhecer, eu quero andar contigo. Eu quero que o Senhor entre na minha vida. Eu quero não ser igual a todo mundo, mas ser aprovado pelo Senhor. Se você quer fazer essa oração de entrega da sua vida para Jesus hoje, a gente vai orar juntos, mas eu também quero orar para que a sua vida seja aprovada por Deus e você consiga ser obediente e perseverante em tudo que você faz. Vamos orar juntos? Pode ser? Feche seus olhos, baixe sua cabeça, eu quero orar por você. Pai querido, obrigado por esse tempo onde podemos olhar para uma história que aconteceu há tanto tempo atrás, mas ter como exemplo alguém que foi fiel, alguém que foi aprovado, alguém que foi obediente, mesmo que durasse muito tempo.
E Deus, eu queria te pedir que o Senhor encontrasse nos nossos corações obediência, que o Senhor encontrasse nos nossos corações essa vontade de ser aprovado pelo Senhor e que em nome de Jesus possamos ser perseverantes na nossa obediência. Quero te pedir também por aqueles que estão entregando a sua vida ao Senhor, que estão pedindo para o Senhor entrar na vida deles. Deus, entra na vida de cada um, no coração de cada um, que o teu Espírito preencha a vida deles e que eles possam caminhar contigo e conhecer o Senhor ainda mais. Salva eles dos seus pecados, perdoa dos seus pecados, Deus. Traz salvação hoje na vida de cada um. É o que oramos juntos, no nome de Jesus. Amém e amém. Que em nome de Jesus sua vida possa ser aprovada pelo Senhor. Você pode preencher também, você que entregou a sua vida para Jesus, esse link que está aparecendo aqui na tela, porque a gente quer te ajudar. Vai ser um prazer a gente te ensinar mais ainda sobre Jesus, porque tem muito mais para você conhecer. A vida com Deus é um grande oceano e quanto mais a gente conhece, mais a gente mergulha e vai se aprofundando numa vida que vale a pena. Que Deus te abençoe e até mais. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. Então usa-me, Senhor, e usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado.